quero dar um alôzinho para as mães que estão aqui. Se você chegou e colocou sua criança numa escola e você não está vendo o desenvolvimento dela, tira. Tira. Porque o que a sua criança precisa é de uma mãe que a defenda. Porque a escola sempre fala, não, mas... Calma. Vamos lá. Eu coloquei meu filho, só pra eu tenho que entender aqui também, né? Esse negócio de tira. Vamos lá. Coloquei meu filho na escola, não interessa a idade. Interessa, é uma criança, né? Que senão você já vai saber. Sim. Você tá falando antes de ela ser diagnosticada. Não, ela foi diagnosticada. Já tá ali. A mãe chegou com a criança especial, colocou naquela escola e tá vendo que a criança não tá desenvolvendo, ela tem que insistir para que haja o desenvolvimento daquela criança, senão ela pedir a mudança de escola. Entendi. Se você tá colocando teu filho, você vê que teu filho tá piorando, no caso, tá se fechando mais. Que a gente, se você puder até contar o caso depois, mais pra frente. Sim. Você conta. Ou que você não tá vendo progresso, aí você vai conversar, o que tá acontecendo? Meu filho tá aqui. Né? E aqui tudo tem que ser escrito. Não adianta você falar. Não, tem que ser tudo escrito. Por e-mail. Manda e-mail, faz carta, faz reunião, gasta com uma advocate. Advocate é uma pessoa que entende das leis, dos seus direitos, para poder conversar na área de educação. Não adianta você ir sozinha, sem falar inglês, igual eu já vi muitas vezes, a mãe faz assim. Sendo que ela tem direito ao tradutor. Tem direito ao tradutor e fica balançando a cabeça numa reunião. Cara, até hoje eu pego intérprete, até hoje eu tenho advocate para toda reunião. Por quê? Porque são termos técnicos que não está no meu convívio, né? Então, eu levo essas duas pessoas e está tudo bem. Claro. Então, não tenha vergonha de pedir essas dois profissionais. Claro que nem todo advocate ele é gratuito. Muitas vezes é pago, mas lá em Boston, essa federação nos dava, sempre que a mãe não podia pagar, a federação cedia esse advocate gratuito. Assim como o CARD aqui também tem uma pessoa que pode ir com você na reunião. Então, existem lugares que tem essas advocates. Mas se a pessoa tem uma criança abaixo de 5 anos, você tem todo esse processo aí. E aí entrando nesse gancho aí da mãe que deixa na escolinha, eu diria, se você sabe que o seu filho está com atraso, ou ele não está indo bem na pré-escolinha, você precisa fazer a avaliação. Ele tem que ser avaliado. Não tem por onde correr. Às vezes é uma bobeira. E essa bobeira? Por exemplo? A criança às vezes não interage bem, ou não está, ela está atrasada na fala, ela não fala tão bem, ela não pede as coisas. Ou ela é uma criança que quando você chega na escolinha, ela está sempre no cantinho, e a professora sempre fala, não, ele tá bem, ele tá ali brincando quietinho. Lógico que ele não dá trabalho, né? Não dá. Tá ótimo pra ela. Tá ótimo pra elas. Mas o que você quer ver do seu filho é ele brincando, trocando, compartilhando com outra criança. Isso você vai conseguir nessas classes de suporte que o Estado tem no pre-K, chama ESC, que é o programa de suporte para crianças que estão com atraso nos marcos de desenvolvimento. E a maioria dessas crianças, gente, ela alcança. Ela chega a alcançar e não ter nenhum diagnóstico. Só precisava desse apoio, dessa ajuda, de um estímulo. Afinal de contas, nós temos muito mais crianças hoje em dia isoladas dentro de casa e não estão mais brincando na rua uma com a outra. Então, às vezes, elas precisam desse apoio. Agora, os pais, às vezes, porque eles têm medo dos nomes, né? Sim. Dos nomes técnicos, dos labels, das etiquetas. Eles acham que uma vez fazendo isso, essa criança vai ser marcada para o resto da vida. Primeiro, a criança é protegida por FERPA. FERPA é uma lei de proteção educacional em que ninguém pode saber o diagnóstico dessa criança ou saber o que está acontecendo com ela no plano educacional dela, a não ser que você conte. Entendeu? Então tá lá. Tá totalmente protegido. Nem a professora pode contar para assistente. Uau. É uma coisa interessante. Ela pode dar as indicações e dizer para assistente o que deve, mas não pode rotular, não pode dizer o que exatamente está acontecendo com aquela criança, só ela tem o direito e os pais. Uau. Então, se essa criança vir a perder, olha que interessante isso, eu já vi muita mãe falar, sério que perde o diagnóstico na escola? Sim, pode perder o diagnóstico na escola. Significa que, vamos dizer, essa criança tem um diagnóstico médico de autismo, mas o autismo não impacta mais o ensino educacional. Então, ela perde esse plano educacional, ou a escola senta com os pais e fala, hey, seu filho está indo bem, tá tudo legal, não está mais impactando o ensino dele. Isso é bom, é ótimo. Isso é ótimo. Maravilhoso. Então,
Contanto que realmente seja verdade. Porque tem uns que falam que só para se livrar do problema, no caso do... A escola tem a tendência a salvar verbas, entendeu? E cada uma dessas escolas, esses suportes adicionais, eles custam. Salvar a verba, economizar, gente. Economizar. É muito tempo de América. É muito tempo de América. Sim, e eu quero fazer uma ressalva nessa parte que, por exemplo, a criança especial... Com deficiência. Tá, a gente está aqui há muito tempo. Eles vão passando essa criança todos os anos, independente se ela atingiu aquele... Exato. O nível. O nível dela ou não. Então é possível uma criança com deficiência se graduar no high school sabendo escrever só o nome e sabendo o endereço dela e o telefone. Eles é passam. possível. Vão Porque passando. existe um programa chamado Access Points. Esse programa Access Points é um programa que facilita o ensino para aquela criança. Então ela está na mesma classe que uma criança de 5ª série. Eles estão fazendo tabuada e ela está fazendo 5 mais 5, ao invés de 5 vezes 2. E aí ela tem A e eles têm A. Por quê? Porque ela cumpriu a meta dela. É legal. Isso é bom e... porque cada um tem que trabalhar dentro do teu conhecimento. Mas isso vai de encontro ao objetivo dos pais. Então isso é bom? Lógico que é ótimo para aquela criança, porque ela está dentro de um ambiente com outra, ela está crescendo, ela está conquistando dentro das metas dela. Mas existem pais que têm objetivos diferentes do que a escola tem. Fala assim, eu quero mais. Eu quero mais. Quero empurrar até que saia fumaça na cabeça do meu filho. Exato. E por causa desses o que eu objetivos, o que vai acontecer? Esses pais vão ficar frustrados porque eles não vão ver o desenvolvimento como eles gostariam. Que não está indo bem. É como eles gostariam. A expectativa é outra. Então, no estado da Flórida... Eu não quero meu filho com 10, eu quero meu filho com 8, uma coisa muito mais difícil. O próximo ao que essa outra criança. Sim. Então, por exemplo, eu tenho meu sobrinho que tem 11 anos e o meu filho que tem 11 anos. Eles têm 6 semanas de diferença um do outro só. Então, logicamente que eu quero manter ou tentar puxar um pouco para que o meu filho esteja perto ali da 5ª série ou dos assuntos que ele precisa estar sabendo em matemática ou linguagem, para que não fique tão distante, porque à medida que eles crescem, a distância aumenta. Então, a única forma disso ser feito é quando os pais tomam as rédeas da opção educacional. E vai chutar a porta da escola. Isso, falou certinho. Não é? Falou certinho. Gostei. Vai falar que quem manda aqui sou eu. Exato. E os pais também precisam saber que eles podem manter aquela criança por mais 2 anos. Sim. Então, na escola, por exemplo, a Ana, na mudança para cá, ela perdeu bastante tempo de aula e também teve a questão do abuso na escola que ela sofreu. Abuso físico, gente. A Ana sofreu isso na escola. Então, peraí um pouquinho. Calma, vamos termina o... o fato dela ter vindo para cá... Eu pedi que ela repetisse a 6ª série. Então eu falei, mas não, ela vai repetir. E eu tive que fazer, gente, inúmeras reuniões para que ela repetisse a 6ª série. Porque toda vez que eu chegava lá, estava vindo coisa escrito 7ª. Eu dizia, não, a Ana é na 6ª. Volte a Ana, porque a Ana não está pronta. Tirar ela logo no 12 para... Sim, o negócio é, igual ela falou, economizar. Entendi. Então vai passando. E eu disse, não, a Ana não está pronta para ir para a 7ª. Então eu pedi que voltasse. Então agora ela tem mais 1 ano ainda para a gente segurar a Ana mais 1 ano. Então os pais precisam também estar sabendo das leis, atentos um pouco do que acontece para requerer os direitos do seu filho. Não é porque Estados Unidos, embora aqui é maravilhoso, aqui é o país primeiro mundo, bom. Aqui tem muita oportunidade, aqui é ótimo, mas também tem muitas deficiências. E quando tu fala dos nossos filhos, independente se teu filho seja deficiente ou não, você tem que ficar em cima. Porque tem agressão, tem bullying, tem droga, tem tudo aqui nesse país, igual no teu país. Talvez não seja exagerado que nem a gente vê no nosso Brasilzão, mas aqui tem também. Agora, esse negócio de agressão de professor com filho, independente se é especial ou não, é um absurdo. Eu mato um professor que encostar no meu filho. Eu mato. Tá ameaçando. Tô ameaçando. Encostou no meu filho, vai apanhar. No caso da Ana... com a Ana. Mas os nossos filhos são mais vulneráveis, porque eles não têm como dizer pra gente o que tá acontecendo. Eles não têm como se expressar e falar, aconteceu isso, tal pessoa... Até os que se expressam um pouco mais,
eles não conseguem dizer exatamente o que aconteceu. Quando eles dizem é meio você está tentando descobrir, você pega as informações dele junto com de outras pessoas e nem sempre você está pegando a foto toda. Isso é comum? É comum. É muito comum. Então a Ana sofreu 2 agressões, uma dentro do ônibus, do bus, que não é ônibus, né, é uma van. Foi a primeira vez que eu peguei, a mulher gritava muito com uma criança e naquele dia eu resolvi ir buscá-la. Então eu vi a mulher gritando, e eu disse, a mulher é a motorista? A motorista, gritava muito, e eu fui chegando perto, quando eu vi era com a Ana. Eu só cheguei nas costas dela e bati assim, eu falei, com a minha filha? Não. Aí disse, não. Falei, filha, vem. Ah, por favor, disse, nunca mais você pega a minha filha. E nunca mais deixei levar. Nem lá em Boston, nem aqui. E você faz uma reclamação, como funciona? Olha, no meu caso eu fiz a reclamação, mas a mulher continuou lá. Porque as crianças gostavam dela e eles não tomaram nenhuma providência. E agora, chegando aqui, a Ana estava apaixonada por essa professora, só falava dela, dava muito risada, até que um dia eu vi a mulher gritando com ela e dizendo assim, também eu fui pela parte de trás da escola, e eu falei, vou por trás para ver como que tá rolando lá. E eu fui ver... Parece que a mãe sente, né? E eu vi a mulher falando assim, Ana... Você tem que fazer isso, senão você não vai para a faculdade. Cara, a Ana não tem nem ideia o que é faculdade na vida. Aí eu deixei, aí dei a volta e falei, olha, você não precisa falar assim com a minha filha, ela não sabe nem o que é faculdade. E você estava falando muito alto. Passou, como a minha filha gostava muito dela, passaram uns 2 meses, a Ana chegou em casa chorando e peguei ela no carro, ela foi bem, mas chegou em casa, chorou muito. E quando eu ia deixar ela na escola, ela começou a dar crise. Ela não queria ficar. Não queria ir para a escola, começou a ter crise de ansiedade, arrancar os cabelos. Ela começou a gritar muito no portão, não saía de dentro do carro, dizia, cara, o que está vendo? E eu comecei a perguntar, alguém viu alguma coisa, o que aconteceu? E nada. Enfim, de tanto insistir, a Ana não saía do carro, eu disse, tem alguma coisa errada. Né? Porque foram muitas vezes que eu tentei levar para a escola, mas no dia que ela arrancou um tanto de cabelo assim, que é uma crise de ansiedade, eu falei, cara, tem alguma coisa acontecendo. Só que ela não falou nada. Então passou 1 mês, 2, 3, 4. Uns 4 meses depois, num dia, à noite, a Ana chega e começa a fazer o que a mulher tinha feito com ela. Fala o nome da professora e começa a fazer assim comigo. Eu dizia, como? Ela fez isso com você? E ela fazia assim. Espelhamento. Sabe? E sacudindo ela, e daí eu vi ela assim, com a cara muito triste, porque ela gostava daquela mulher. Ela ficou decepcionada, além de tudo, né? Sabe? Então eu disse assim, eu fiz a coisa certa de não deixar ela ir mais. Então eu tirei, deixei ela em casa. E você não fez uma reclamação formal? Olha, eu fui na escola e não fiz a reclamação formal, porque eu vi que ali naquela escola o problema era a escola em si. Então eu disse, não vou nem mexer com isso, deixa isso para lá. Nesse caso dessa mulher eu não fiz e eu decidi deixar para lá e procurar outro lugar. Então assim, muito triste porque ela não sabe falar. E como que você sabe, agora que nem na escola nova que ela tá, como você sabe que tá tudo bem? Porque a criança se expressa, que ela quer ir, ela volta feliz, né? Foi diferente daquele dia dela voltar chorando e não querer entrar na escola de jeito nenhum. Então tinha algo errado ali. Então ela não sabia me dizer o que era, mas esse comportamento, né, de ter crise de ansiedade, de arrancar cabelo, de chorar à noite, tinha alguma coisa, né? Geralmente essas crianças, elas gostam de ir pra escola ou não gostam, às vezes tem barulho, que nem eu falo alto, gente, vocês sabem que eu grito, fala, a bichinha já saiu, ela fechou a porta e veio se esconder aqui. Ela não reclamou, ela só levantou 2 vezes e saiu fora. Ela tentou fechar a porta também. Ela tentou fechar a porta por causa que eu falo muito alto, que eu sou surdão, que vocês sabem. Elas gostam de ir pra escola, porque a escola é um lugar barulhento, tem crianças normal, tem bullying, tem encheção de saco. Elas gostam de ir pra escola ou não? Na maioria das vezes. Olha, o meu filho adora ir pra escola. Adora. Ele pede pra ir a mais. Pra ficar mais. Porque... mas é esse que é o negócio, é o termômetro. A gente tem que olhar para eles como termômetro. Eu morava em Broward County, e o meu filho, ele era pequenininho. Ali é Miami? Ali é Fort Lauderdale. Ele circunzava, aí todo dia de manhã ele fazia uma crise imensa e chorava. E a gente... Eles falam, você tem que levar. A gente levava. E era Maria de primeira viagem, aqueles primeiros, né? Primeiras aulas ainda. E a gente foi deixando.
quando a gente pegava ele, ele vinha calminho, quietinho, com ela na mão, assim, de mão dada. Quando colocava dentro do carro, era em torno de 40 minutos dirigindo com ele, 50 minutos dirigindo na rua, com ele chorando, de Tadinho. crise dentro do carro. Então, o que eu fazia? Nossa. Eu tinha um sentimento, como mãe, de que tem algo errado. E eu acho que uma das piores coisas que a gente faz é negar esses sentimentos. Não, esse especialista sabe o que ele está fazendo. Peraí, se o seu sentimento aqui dentro diz para você De mãe, tem algo off, ele pode ter o maior diploma do mundo. Tem algo estranho ali. Você tem que tentar descobrir o que é esse sentimento vindo no seu coração. Eu passei a tirar ele de ir nessas aulas e levar ele lá para o centro terapêutico de aba, porque ele adorava estar no centro terapêutico. Aí eu falava, gente, que estranho. Pode, né? Eu levo ele no centro terapêutico, ele vem feliz, vem me mostrando as coisas assim. Ele não falava nada, mas ele vinha com uma você vê o andar dele pulando, Galopando. né? Galopando. Então você falava, gente, aqui ele está feliz, lá ele não está. Então, na realidade, a situação que aconteceu na escola em Broward foi a causa de eu vir para Orlando. Por causa que lá houve uma situação com uma criança na classe, que até coloquei a mãe esses dias no nosso grupo, a que me conhece, uma das primeiras mães que eu conheci aqui com uma criança com autismo. E o filho dela sofreu um bullying na classe, eles eram da mesma sala, e ela foi pegar ele na escola, a orelha dele estava super inchada, e ela levantou e foi direto para a polícia, foi na frente da secretaria, fez a reclamação, a assistente foi afastada, e em ela se afastar, o que aconteceu? O meu filho, que vivia chorando para ir para essa escola, se acalmou. Uau. Aí eu falei, era essa assistente. Tinha que ser a Síbia, hein, Síbia? É a Síbia. Eu, gente. Gente, a Síbia, que esse nominho de Síbia aí distraiu. Então, resumindo, a mulher foi embora e teu filho... De repente ele ficou legal, só que daí eu já tava saturada, né? Vamos ser sinceros. Você tá lidando com a escola não responde, você faz um monte de reunião, a sua criança no dia seguinte continua nervosa, continua sem querer ir. Aí a gente descobriu a causa. Só que como ela falou, aquela assistente foi transferida para uma outra sala dentro da mesma escola, mesmo com a minha reclamação, mesmo com o reporte policial, para você entender como funciona nas escolas aqui. E isso causa outros problemas. Ou, na realidade, foi inventado esse ano pela primeira vez, não, ano passado, pela primeira vez vai haver um sistema aqui no estado da Flórida, ainda não existe nos outros estados, em que uma pessoa que teve um afastamento a respeito de sexual abuse e algumas outras, agressividade física e tal, agora, ano passado, foi criado um database pelo governador da Flórida e aprovado que pela primeira vez essa pessoa não vai conseguir sair dessa escola em que houve esse caso e ir para uma escola em Jacksonville e fazer uma nova aplicação e ser contratada. Não deve mesmo. Não Nunca deve mais mesmo. trabalhar com criança, sabe? Mas agora existe, Agora foi é uma montado lei, ano né? passado, é uma lei. Graças a Deus.